Fala galera, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da matemática financeira. E dessa vez resolvi aqui trazer alguns exercícios para que fique muito mais claro e muito mais fácil o entendimento desse conteúdo para a sua prova. Tá? Então vou fazer aqui algumas questões para que você sinta-se um pouco mais à vontade em resolver questões e mais questões. Lembre-se, não fiquem apenas com essas questões aqui, não, tá? Procure sempre aí um banco de questões para que vocês façam o treinamento e melhorem a sua pontuação visando aí o dia da prova. Já adianto que quando o assunto está lá, matemática financeira, pode ser que um desses temas possa ser abordados na sua prova. Por exemplo, porcentagem, juros simples, juros compostos. Então, são questões que caem sempre que o assunto no programa é matemática financeira, tá bom? E é claro, né? Razão e proporção também é um assunto bem vigente, né? Tá ali sempre em voga também quando o assunto é matemática financeira. Mas aí eu só tenho que lembrar daquelas formulazinhas que a gente já viu nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, e eu tenho certeza que com a prática ficará muito mais fácil em o entendimento para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, aqui aula de 03, matemática financeira, e aí eu venho com exercícios para vocês, tá? Sabendo aqui que eu sou o professor Carlos Rodrigues e esse aqui é o meu Instagram, tá? Caso você queira me seguir aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão que caiu na VUNESP, né? Uma questão bem recente aí, fala o seguinte: considere que um brinde seja produzido artesanalmente e que um artesão precise de 2 minutos e 24 segundos para fazer cada um. Se ele trabalhar 3 horas por dia na produção desses brindes, o número mínimo de dias para que ele produza 600 brindes é de quanto? Aí o aluno já fica, né? Meu Deus do céu. Primeira coisa que você tem que ter em mente é a interpretação de texto. Ponto. Segunda coisa, aí não tem jeito, né? Aí eu tenho que fazer conta. Vamos lá. Vamos entender aqui a questão? Vamos. Olha lá. Ele fala assim, ó, que o artesão ele precisa para fazer um brinde 2 minutos e 24 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar todo mundo com a mesma unidade. Aqui eu tenho 2 minutos e 24 segundos e aqui você tem 3 horas. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar todo mundo ou em segundos, ou em minutos, ou em horas. Bem, é muito mais plausível transformar isso daqui em minutos. Então vamos fazer o seguinte, 24 segundos equivale a quantos minutos? Ora, 24 segundos, né? Basta dividir por 60, porque 1 minuto equivale a 60 segundos. Quando você pega os segundos e divide por 60, você já vai encontrar ele em minutos, tá? Então a resposta aqui, né, 24 por 60, basta você simplificar por 6. Olha só a continha. Quando você simplifica por 6, você vai encontrar 4 e aqui você vai encontrar 10, né? Então a resposta 0,4 minutos. Então, na verdade, eu tenho o total de tempo, tá? Para produzir um brinde, né? Então, um brinde, anotando aqui, ele produz em 2,4 minutos. Né? Então, os 2 minutos que já foi dado, mais 24 segundos, que equivalem a 0,4 minutos. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se ele trabalhar 3 horas por dia, em um dia, ele vai produzir quanto, então? Ora, 3 horas equivale a quanto? 3 horas, basta multiplicar por 60 minutos, né? Já que 1 hora equivale a 60, então eu tenho que multiplicar por 3, isso aqui vai dar 180 minutos. Belezinha? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantos brindes ele fará em um dia. Se ele gasta 2,4 minutos para fazer um brinde, tá? Então, ele vai gastar quanto aqui, ó? X e o tempo de 180 minutos. Gente, aqui é uma regra de 3 direta. Quanto mais tempo ele levar, mais brindes ele vai fazer. Olha aí. Certo? Regra de 3 direta. Então, vai ficar 1 sobre x é igual a 2,4 dividido por 180. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o x, né? Como, professor? Se você inverte o lado esquerdo, fica x sobre 1, você tem que inverter o lado direito, fica 180 dividido por 2.
1,4. Tá, professor, e daí, como é que eu faço essa divisão? Gente, se o número está com vírgula embaixo, tá? O que você faz? Eu geralmente digo com meus alunos o seguinte: multiplica aqui por 10, que aí você já vai tirar aí essa vírgula. Se você faz no denominador, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador, tá? A mesma coisa. Se você está dividindo por um valor, você vai dividir em cima e embaixo. Se você está multiplicando, você vai multiplicar em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 1.800 dividido por 24. Agora sim, né? Você pode fazer de diversas maneiras. Ou você divide direto, ou você vai fazendo simplificando. Por exemplo, simplifica por 6, porque você sabe que o 18, que é o 1.800 em cima, é divisível por 6 e o de baixo também. Bem, para adiantar aqui o nosso raciocínio, isso daqui vocês vão encontrar igual a 75 brindes. Ou seja, em um dia, esse cidadão, ele faz 75 brindes, tá? Ele quer saber em quantos dias ele vai fazer quanto? 600. Ora, então, um dia trabalhado, ele está fazendo 75 brindes. Para fazer 600 brindes, quantos dias ele vai levar? Aí eu vou botar aqui, ó, como K ou Y, né? Só para não ficar X e X. Então vai ficar a regra de 3 direta. Por que direta, professor? Porque quanto mais um aumenta, o outro aumenta também, né? Pensa comigo, quanto mais dias eu tiver trabalhado, maior vai ser a quantidade de brindes. Então eu tenho aqui, ó, 1 sobre K vai ser igual a 75 sobre 600. Para resolver isso aqui, se eu inverter o lado esquerdo, vai ficar K sobre 1, eu tenho que inverter o lado direito. Então vai ficar 600 sobre 75. Resposta, então, do meu casinho vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8. Aí você pode brincar, né? Simplifica por 5 ou por 25 direto, tá? E vai simplificando até encontrar essa resposta. Logo aqui, resposta letra C. Tá vendo aí? É uma questãozinha bem tranquila, né? O problema dela é você tem muita regrinha para fazer. Você tem que fazer uma regra de 3 direta, né? Duas situações. Eu tenho que fazer primeiro com relação ao tempo que ele leva, tá? E com relação aos brindes no dia e com relação ao total de brindes, né? Em relação aos dias que ele leva para fazer 600 brindes, tá bom? Então aqui, regra de 3 daria para fazer numa boa aí, até por regra de 3 composta, por incrível que pareça, tá? Então eu fiz aqui ela separada, fica bem melhor fazendo ela assim, tá bom? Então vamos lá. Continua comigo aqui, porque tem mais questões para serem feitas. Vamos lá, questão 2. Aí, ó, Fundatec 2023. Fala assim, ó. Pedro começou a vender doces de chocolate na faculdade para ajudar a pagar a mensalidade. Ele vende cada doce a R$ 4,50. No final do mês, a fim de melhorar o faturamento, ele fez uma promoção vendendo 3 doces a R$ 12. Então, calma aí, vamos lá. Se ele vende cada doce, né? Se um doce que ele vende, vamos devagar, equivale a R$ 4,50, né? Se ele vendesse 3 doces sem promoção, isso aqui bastava multiplicar por 3, né? Então, um doce, ele R$ 4,50. Então, basta pegar o 4,50 e multiplicar por 3, você vai encontrar quanto aqui, ó, 13,50. Esse é o valor que deveria ser. Porém, ele faz uma promoção. Então anota, ó, promoção. Nessa promoção, o que ele fez, jovem? Ele fez os 3 doces por quanto? Por R$ 12. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber o percentual do preço unitário de cada doce, tá? Foi aproximadamente. Então vamos lá, vamos entender aqui a questão. Bem, se você está falando aqui, ó, que o doce ele custa R$ 4,50, né? Ou seja, e ele custava R$ 12 na promoção, pensa comigo, ele quer saber o preço unitário, hein? Tá? Então, qual foi a sua redução percentual? A diferença de preço vai ser, olha lá, 13,50 menos 12. E isso aqui vai me dar quanto? 1,50.
Para os três, tá? Para os três. Bota aqui, ó. Quer dizer, então, professor, que cada doce sofreu uma redução de 50 centavos. Olha lá, o preço era R$ 4,50, né? Sofreu uma redução de 50 centavos, então, na verdade, os 3 doces foram vendidos a R$ 4,00, certo? Professor, e aí? Olha, eu quero saber então, né? Então, aqui foi a redução. Deixa eu botar aqui, ó, redução. Então, o valor de cada doce foi de R$ 4,00, né? Porque teve uma redução de 50 centavos. Belezinha? Só para vocês entenderem. Show. Então, qual foi a porcentagem da redução, gente? Como é que eu vou fazer isso daqui? Tá? Gente, aqui a gente vai fazer uma continha bem simples de porcentagem. Tá bom? Como assim, professor? Ora, se ele reduziu aqui, ó, se o preço era de R$ 4,50, né? Equivale a 100%. Então, aqui, ó, 50 centavos está equivalendo quanto? X. Certo? E aí eu vou saber o quanto ele foi reduzido em cima do preço que era antes. Tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. 4,50 dividido por 0,5 é igual a 100 sobre x. Então, resolvendo isso daqui, eu tenho o seguinte, ó. Falei bem devagar. Inverte o lado esquerdo, então fica x sobre 100, é igual a inversão do lado direito, 0,5 sobre 4,5, tá? Aqui você tem diversas formas para fazer essa conta, pessoal. O que eu posso? Eu posso simplesmente multiplicar em cima e embaixo por 10 para tirar a vírgula, ou eu posso simplesmente, né, multiplicar por 100. Então vai ficar x igual a 100 vezes 0,5 dividido por 4,5. Então, o x vai ser igual a quanto aqui? Aqui, ó, andando com a vírgula, vai dar 50 dividido por 4,5, tá? E aí eu tenho que fazer essa divisão, né? Se você quiser, você multiplica esse baixo, olha só. Cadê? Vou botar o azul aqui. Multiplica esse mi baixo por 10. Só, mas por que por 10? Para tirar aquela vírgula nojenta dali, ó. Então aqui vai ficar 500 dividido por 45, né? Aí, gente, não tem jeito. Aqui eu tenho que fazer continha, tá? Pegar lá o 4,50, o 4,50, ó. Pegar aqui o 500 e dividir por 45, tá? Bem, eu sempre aconselho meus alunos a fazer o quê? A simplificar, né? Simplifica por 5 e vai fazendo, né? Mas aqui, já vou adiantar para vocês, a resposta vai dar 11,11%. Beleza? Aqui eu já estou achando em porcentagem, porque o meu X aqui está em porcentagem. Resposta letra C. Então, está aí, ó, o percentual em cada um dos doces, né, em cada redução. Tá bom? Então, é uma questãozinha aí um pouquinho trabalhosa, bem, só um pouquinho. Vamos lá, questão 3. Caiu na FAFIPA, também recente. Um artigo automobilístico teve um aumento de 12% e agora custa R$ 1.750. Olha aí que maravilha. Qual era o preço antes desse aumento? Gente, vou ensinar aqui uma regrinha para vocês, tá? Com relação ao aumento, relação a decréscimo. Isso serve para qualquer tipo de questão que envolva aumento e decréscimo, tá? Qual é o bizu? Vamos lá. Aqui, o exercício está aqui para a gente entender. O valor final, né, quando tem aumento, vai ser o seguinte, vai ser o valor inicial que multiplica 1 mais a taxa da porcentagem. Você pode guardar essa formulazinha aí e é muito melhor do que fazer regra de 3, tá? Professor, e se fosse desconto, né? Resolveu um desconto, resolveu uma redução, né? O preço diminuiu. A fórmula ficaria assim, ó. O valor do produto vai ser o valor que ele tinha inicial, 1 menos a taxa. Beleza? Cuidado, a taxa aqui ele vai dar em 12%.
Então, você vai transformar ela em número decimal. Então, aqui o valor final, né, é de quanto? É de 1.750, porque ele custa agora esse valor. Eu tenho o valor inicial, 1 mais a taxa. Cuidado, 12% é 12 sobre 100, e isso daqui é 0,12. Então, eu coloquei aqui em decimal. Olha lá, 1.750 é igual ao valor inicial, tá? E multiplica 1,12. Logo, o valor inicial sai muito mais rápido, ó. 1.750 dividido por 1,12. E aí aqui é conta, né, gente? Matemática básica na veia. Eu sempre vou indicar para os meus alunos, mata a vírgula. Como é que você mata a vírgula? Nesse caso, eu tenho duas casas, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Beleza? Então tá lá, ó. O valor inicial vai ser 1.750 e acrescenta 2 zerinhos, embaixo 112, tá? E aí não tem jeito. Aqui eu tenho que fazer a divisão, beleza? Então, todo mundo já sabe fazer a divisão disso aqui. Resposta, já vou dar para vocês aqui, 1.562,50, tá? Então, esse aqui era o valor inicial. Resposta letra B. Vamos lá, continua comigo. Mais uma questãozinha clássica. Após receber a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, João conseguiu um emprego. Maravilha, João. Como tinha uma pequena economia, ele resolveu fazer uma aplicação do valor recebido em um regime de juros compostos. Sublinha essa palavra aqui porque ela é muito importante para a gente, no período de 2 anos. Tá? Então, esse foi o período dele. Ao final desse período, o valor de R$ 600 que João investiu rendeu juros. Olha aí, rendeu juros, tá? De 864. Qual foi a taxa de juros anual aí, ó? Taxa anual de juros da aplicação. Pessoal, tá aqui, sublinhei juros compostos, não foi à toa. Por quê? Quando você está calculando juros, né? Você tem duas situações. Ou você vai ter os juros simples, ou você vai ter os juros compostos, tá? Lembre-se, juros simples é sempre em cima do capital inicial. Então, a cada tempo que for aí passando, o valor dos juros é sempre em cima do capital inicial. Juros compostos é sempre em cima do montante final. Como assim? Olha, você passou o primeiro mês ou passou o primeiro ano, vai gerar um certo valor. No próximo ano, os juros vai ser em cima desse último valor, tá? Do montante final e não do capital lá inicial. Guardou? Essa é a grande diferença entre juros simples e juros compostos. Com isso, você tem que tomar cuidado com relação às fórmulas, tá? Se fosse juros simples, tá? Aí seria o tal do CIT, né? Olha lá, os juros é igual a CIT. Então, essa daqui é os juros simples. Pessoal que joga de futebol aí não é Manchester City não, tá? É City, capital inicial, vezes a taxa de juros, vezes o tempo que esse dinheiro ficou lá. Como os juros é compostos, aí você vem para cá, ó. Juros vai ser igual ao capital inicial, né? Que multiplica o quê, professor? 1 mais I elevado a T, tá? Na verdade, deixa eu apagar aqui, ó. O montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais I, elevado a quem? Ao tempo, tá? Quem vai ser o professor? A taxa, ou qual o valor final que eu vou ter ali? Aí eu tenho que calcular, né? Vamos lá. Qual vai ser o meu montante final? Gente, meu montante final vai ser exatamente o quê? Juros mais o capital inicial. Isso sim é meu montante final, tá? Então, o meu valor aqui está até equivocado. Aqui é 264, tá? Na questão lá é esse valor aqui, ó. E aí, o meu montante, então, vamos lá, ele vai ser 600 mais 264. Tá lá, meu montante é igual a 864. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou aplicar nessa fórmula aqui. Montante, ó, é 864, é igual ao capital inicial, que é de 600,
multiplicado por 1 mais a taxa que eu estou querendo, elevado ao quadrado. Como a taxa é anual, o tempo tem que estar em anos. Beleza? Bem, se esse 600 está multiplicando, ele vem aqui para baixo dividindo. 864 dividido por 600 é igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Bem, aqui eu tenho que simplificar, né? Se eu divido embaixo por 6 para aparecer um 100, se eu dividir isso por 6, eu tenho que dividir em cima também por 6 para ficar bonito, certo? Quando você faz isso, você vai encontrar aqui, ó, 144 dividido por 100. Isso é igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Gente, como eu quero ali o valor de i, que é a taxa, né, eu vou tirar ali a raiz quadrada. Na malandragem, eu vou dizer que 1 mais i é igual a raiz quadrada de 144 dividido por 100. Toda vez que você tira a raiz quadrada dessa forma, vai ser a raiz quadrada do numerador, que é 12, dividido por 10, que é a raiz quadrada do denominador. Bem, como eu quero i, o i vai ser igual a quanto? 12 dividido por 10 é igual a 1,2. É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Logo, o meu i vai ser 1,2 menos 1, tá? E vai ser igual a 0,2. Como ele quer em porcentagem, então pega o 0,2, multiplica por 100%, resposta 20%. Olha aí, pessoal, maravilha, maravilha, coisa mais linda, tá? Então aí, só marcar a letra B e partir para o abraço. O PE. Questãozinha boa, hein, para cair na sua prova. Vamos lá, tá acabando, hein? Tá acabando. Essa revisãozinha bacana aqui, né, do conteúdo já passado para vocês. Só questão de concurso. Pedro quer fazer uma viagem para o exterior. Para isso, ele precisa de 25 mil, tá? Então, Pedro tem 17 mil e vai aplicar todo o seu dinheiro a uma taxa de juros simples. Aí você vai lá na prova e sublinha. Juros simples. De 2,5% está lá, ó, ao mês, tá? Informações importantes. Durante 1 ano e meio. Galera, ele está falando que a taxa é ao mês. Você vai usar a unidade de tempo em ano? Não. Você vai usar em meses. Um ano tem 12 meses, né? Meio ano tem o quê? 6 meses. Então, na verdade, isso aqui equivale a quanto, professor? 12 mais 6 ainda é 18 meses. Professor, eu tinha que saber isso? Com certeza. O que ele fala na questão? Com base nessas informações, é correto afirmar que, no final da aplicação, o montante final é... Aí você tem aqui algumas ideias, né? Algumas situações. Vamos lá. O capital que ele tem é 17 mil. Ele vai aplicar para ver se chega nos 25 mil. E aí, a taxa de juros simples, tá? Bem, juros simples, como eu falei na questão anterior, o que você vai ter que fazer lá, gafanhoto? Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Juros simples é igual ao CIT, não é isso? Só que você sabe também que o montante, tanto juros simples, né, composto, é ali, ó, capital inicial mais os juros. Então, você tem essas duas fórmulas e eu já mostrei isso para vocês, né, lá na minha aula anterior. O que a gente faz, professor? Olha, eu posso falar que o montante vai ser, substitui lá os juros, capital mais CIT. Tá lá. Quando você coloca ali o capital em evidência, vai ficar mais fácil, fica 1 mais o IT. Pronto. Vamos substituir. Quem vai ser o montante? Vai ser 17 mil, que multiplica 1 mais taxa de juros, está lá, 2,5%. Cantinho do pensamento. Vem aqui, ó, 2,5% é a mesma coisa que 2,5 dividido por 100, né? Então, isso aqui vai dar quanto? 0,025, tá? Então, aqui vai ficar 0,025. Vezes o tempo, que é 18 meses. Então, tá lá, meu montante vai ser 17 mil, 1 mais, né? Aqui você tem que multiplicar, né? Esses dois. Resposta, 0,45. De cabeça, hein? Para ganhar tempo. 17 mil multiplicado, sabe por quanto? 1,45 que eu estou somando. Galerinha, resposta. Aqui, como é que eu vou fazer essa conta? Tá vendo que eu tenho aqui duas casas após a vírgula? Eu tenho 3 zerinhos? Eu vou andar 2.
Então, aqui é a mesma coisa que eu multiplicar 170 por 145. Pode fazer isso na prova, tá? Você anda uma, duas casas, você vai perder uma, duas casas aqui também, tá bom? Logo, multiplicando essa continha maravilhosa, vai dar R$ 24.650. Ou seja, o Pedro ele vai ter acumulado isso daí ao longo de 1 ano e meio. Aí eu tenho que ir para as opções, né? Ele fala assim, ó, o valor vai ser, né? O montante final vai ser o suficiente e sobrarão 650. Galera, ele quer chegar em 25 mil, nem passou dos 25. Essa daqui, ó, resposta está errada. Ele fala que é insuficiente, faltarão 350. Ora, se você analisar bem, de 24.650 para 25 mil, realmente falta aí 350. Ele fala aqui que vai dar exatamente não, e ele fala aqui que é suficiente não. Por quê? Porque o valor é insuficiente, ele precisava de 25 mil. Então, resposta letra B. Belezinha? Questãozinha boa, hein? Gostei, gostei. E aí, para a gente caminhar aí para o nosso final, tá? Questãozinha aí que caiu lá no bombeiro, né? Da Polícia Militar. Bombeiro não, né? Soldado da Polícia Militar. Mas ele também fala aqui que é bombeiro militar do Rio Grande do Sul. Fala assim, ó. Um investidor aplicou R$ 300 mil. Beleza? 300, ó. R$ 30 mil. Em uma instituição financeira, a taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o valor do juro obtido em 1 ano? Então, lá, eu tenho o tempo, é 1 ano. Só que ele dá a taxa de juros simples de 2% AM, está lá ao mês. Então, esse cara aqui tem que também ser em meses. A gente já sabe que 1 ano tem 12 meses, tá bom? Capital que ele está aplicando é de quanto? É de 30 mil. Olha lá, 30 mil reais. Beleza? Então, isso aqui deixa eu apagar, porque ali é taxa de juros e não é o próprio juros. Que é o I. E o que eu quero? Ele quer saber exatamente o juros. Pessoal, juros simples. Juros vai ser igual a quem? Vai ser igual ao CIT. Então, juros vai ser igual ao capital, que é de 30 mil, multiplicado pela taxa, que é de 2%. Aí você sabe, né? 2% é 2 sobre 100. Bota aqui, ó, 2 sobre 100. Multiplicado por quanto, professor? Por 12, porque o tempo é de 1 ano, então é 12 meses. Corta 2 zerinhos com 2 zerinhos, então os juros vai ser igual a 600, porque 2 vezes 300 é 600, multiplicado por 12 que está ali ainda. Gente, está aqui, ó, o meu juros vai ser R$ 7.200. Fechou? Resposta letra A. Beleza, pessoal? Com isso, a gente tem só mais uma questão para poder finalizar aí com chave de ouro, tá? Então, tá lá, questão de número 7. Suponha que a população de bactérias comece com 100 bactérias e cresça a uma taxa de 20% a cada hora. Seja o número de bactérias após N horas denotadas por alfa ou AN, né? Aqui não é alfa não, é A. Ele quer saber o quê? A razão entre a 4, ou seja, de 4 horas, e a 2, que é 2 horas, é de quanto? Gente, questãozinha aí da FGV. Eu considero uma questão interessante e muito boa para a gente. Beleza? Tá, então vamos lá. Como é que você faria isso? Olha, eu tenho que pensar em crescimento, né? Como assim, professor? Olha, ela cresce 20% a cada hora, tá? Como é que eu posso fazer isso? Lembra que eu falei anteriormente que o valor, né, do final, quando você tem um aumento, vai ser como, professor? Vai ser o valor inicial multiplicado por 1 mais a taxa, tá? Só que é o seguinte, aqui não vai ser apenas a primeira taxa. Aqui você vai ter na primeira hora e aqui você vai ter na segunda hora. Ela vai aumentar 2 vezes, né? Eu pensando na primeira situação. Na segunda situação, você tem o valor inicial, né? 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, e aí você tem 1 mais a taxa e 1 mais a taxa. Olha lá,
aqui eu estou aumentando de 2 horas. Deixa eu botar aqui, ó. E aqui eu estou aumentando 4 horas. Ou seja, como aqui a minha unidade está em hora, eu vou colocar de tempo em tempo. Então, a cada hora ela está aumentando sempre 20%, 20, 20, 20. Como ele quer a razão, então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Vou botar lá agora como o A4 e A2. Ele quer isso aqui, ó, A4 dividido por A2, tá? Que é, na verdade, o V4 sobre o V2. Foi o que eu usei ali, tá? Então, aqui eu tenho, olha só, preste atenção, o valor inicial, né? 1 mais I, posso botar elevado à quarta. E aqui embaixo eu tenho o valor inicial, 1 mais I elevado ao quadrado. Gente, sabe o que é isso daqui? É juros compostos, né? Lembra lá que o montante é igual ao capital inicial 1 mais I elevado ao tempo? Olha só o tempo lá na unidade. Quando você multiplica isso daqui, repare que tem 4 caras iguais. Aqui você tem 2 carinhas iguais, tá? Quando você faz essa situação, você corta V0 com V0, né? Repete a base, 1 mais I, e subtrai o expoente, 4 menos 2. Então, aqui eu tenho o A4 sobre o A2, que é igual a 1 mais I elevado a quem? Ao quadrado. Gente, quem é o 1 mais I? O I é a taxa, e ela é 20%. 20% é 20 sobre 100. Isso aqui é a mesma coisa que 0,2. Guardou? Então, coloca lá 1 mais 0,2 elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai ser 1,2 elevado ao quadrado. Pessoal, com isso, você sabe que 12 ao quadrado é 144, mas tem uma vírgula ali. Isso aqui vai dar 1,44. Respostinha, letra B. Tá? Então, fica com essa ideia aqui de juros compostos. Tá aqui, ó. Então, toda vez que você tiver que aumentar, né, a cada tempo, você pode fazer isso, né? Nesse caso, eu botei aqui, ó, 4 horas e aqui de cima em 2 horas, tá bom? Sempre, pessoal, vocês podem fazer isso, tá? Tranquilo, sem estresse nenhum, beleza? Com isso, a gente fecha aí a nossa aula de exercícios, tá? Voltada aí para a nossa parte de matemática financeira, tá? Espero que vocês tenham curtido aí, tenham gostado, tenham aprovado. Pega essa aula, pega os exercícios, refaçam as questões, tentem fazer, não conseguiu fazer? Vai lá, olha novamente a resolução e depois tenta fazer de novo, porque só assim você conseguirá fazer a diferença nos seus estudos. Só assim você vai conseguir crescer nos seus estudos, porque essa é a meta. A meta é o quê? É chegar na prova e detonar em cima da prova, é gabaritar as questões. Tá bom? Então coloca isso como meta, né? Não se limite, você não é um ser limitado, você é um ser que pode alcançar lugares muito altos, beleza? Então tá, vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal. Fui!